De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, pelo menos 50% dos brasileiros engordam ainda na infância. Depois vem a luta para emagrecer e conseguir um corpo perfeito. Mas você sabia que tem os magros que querem ou precisam engordar? Aí é uma dieta às avessas que muitas vezes não traz bons resultados. Não importa o caso, os distúrbios alimentares são quase frequentes nesses momentos e podem trazer problemas mais graves. Quem explica pra gente é a psicóloga Juliana Orrico. Boa tarde, Juliana. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada a vocês. Doutora, o que caracteriza esse distúrbio alimentar? Na verdade, quando a gente fala de distúrbio alimentar, tem vários tipos de distúrbios, né? A gente vai ter o TCAP, que é a compulsão alimentar, vai ter a bulimia nervosa, a anorexia nervosa e a obesidade, né? Tá. Quando a gente fala assim, o que caracteriza a pessoa estar com distúrbio alimentar? Quando percebe que a relação entre ela e o alimento saiu do normal e foi para o patológico. Então, essa pessoa come compulsivamente, ou ela tem culpa depois que ela come, ou ela tem atos compensatórios depois que ela come. Então, isso a gente começa a perceber que está tendo aí uma mudança no comportamento alimentar. Como é que a gente percebe isso? Exatamente isso. Quando começa a existir sofrimento, né, entre o ato de se alimentar, que é para ser uma coisa prazerosa e natural, e o indivíduo começa a se culpar, ou pela quantidade que ele come, ou às vezes por não comer e mesmo se sentir ou muito gordo ou muito magro, já que a gente está falando de todos os distúrbios. Ô, Juliana, existe um perfil mais comum dos indivíduos que desenvolvem algum tipo de distúrbio? Para cada distúrbio vai existir vamos dizer que existe mais ou menos um padrão, mas também não dá para dizer que é correto. Como, por exemplo, você vai falar assim, tem mais homem ou mais mulher? Hoje isso a gente não tem como comprovar, porque está aumentando nas duas esferas, né? Tanto homem quanto mulher está apresentando cada vez mais distúrbio alimentar. Agora, como identificar, né, a propensão de um distúrbio alimentar? No indivíduo? Ele mesmo ou o profissional? Eu acho que o profissional tanto faz, né? Nos dois casos, quer dizer, o indivíduo e o profissional também. Como é que você imagina assim, como é que você pode perceber que uma pessoa pode desenvolver um distúrbio? Está propenso a isso? Deixa eu ver como é que eu te respondo. Porque assim, você pergunta distúrbio, aí eu vou pensar em todos esses, né? E aí vai variar muito. Mas se a gente falar, por exemplo, da anorexia, né? Normalmente as pessoas que desenvolvem anorexia são pessoas que têm padrão rígido, né? São pessoas perfeccionistas, são pessoas que não conseguem lidar muito com mudança, né? E que começam a ter uma dicotomia visual. Que o que seria isso? Começam a enxergar o corpo mais gordo do que ele é. É o mesmo perfil de quem tem bulimia? É diferente. Olha só, porque os dois querem a mesma coisa, né? Ficar magros. Exatamente. Só que na bulimia, o paciente, quando ele come, ele acha que ele vomitando, ele vai estar emagrecendo. Ele vai estar colocando para fora tudo que ele ingeriu. E, na verdade, essa caloria A bulimia é sempre isso, é sempre ligada ao vômito, então. Ligado ao vômito, né? São atitudes compensatórias e culpa depois do vomitar. Certo. Isso vai diferir a bulimia do TCAP, que já é a compulsão alimentar. Tá. Na bulimia também existe a compulsão, só que ela difere do TCAP porque depois da compulsão vai ter um ato compensatório e uma culpa ligada àquilo que ele ingeriu. Entendi. Tá. E acaba virando uma roda, né? Porque aí a pessoa se sente culpada porque comeu, aí quer comer mais ainda. Ligado à culpa mesmo, né? Sempre. Mas esses distúrbios podem desencadear outros problemas, até doenças mais graves? Podem sim. Por exemplo, a bulimia, que a pessoa come e vomita. O que pode acontecer? No caso da bulimia, as pessoas que chegam já num grau muito avançado da doença começam a ter problema de refluxo, começam a ter problema no esôfago. São pessoas que para vomitar depois bastam pressionar, né? Que ela já consegue vomitar, não precisa mais colocar o dedo, porque já tem um afrouxamento. E aí, fora esses problemas assim, orgânicos, também vai começar a existir problema social, porque já são pessoas que vão evitar comer em público, já vão evitar ir para uma vida social, sim, que é o mais agravante, né? Então, começa a se dar mal no trabalho, nos relacionamentos amorosos, essa pessoa começa a viver isolada e cúmplice com essa doença. Ela começa a deixar de ser ela e começa a viver como uma bulimia nervosa. E é possível corrigir um problema desse alimentar comendo? É possível.
Como assim? Graças a Deus. Mas é possível. Quando a gente vai tratar de qualquer transtorno alimentar, a gente sempre tem que trabalhar com a equipe multidisciplinar. Então, vai ter sempre um psicólogo especialista na área, sempre um médico, um psiquiatra, um gastro, nutricionista, endócrino, ortopedista e por aí vai. Assim, nunca dá para trabalhar de uma maneira só. Dessa forma, o objetivo é sempre esse, né? Ajudar o paciente a ele se alimentar de maneira saudável. Ô, Juliana, e todo distúrbio alimentar pode ser caracterizado como um problema psicológico? Pode. Tudo da cabeça mesmo. E como são os tratamentos para esses casos? Na anorexia nervosa, bulimia nervosa, existem lugares especializados para tratar, né? Mas é como eu estava dizendo antes, mesmo que a pessoa procure um consultório de psicologia, esse psicólogo tem que ter uma equipe para trabalhar junto com ele. O tratamento sempre tem que ser multidisciplinar. Tá. Né? Na verdade, acho que em todo distúrbio alimentar. Fui citar a anorexia, mas assim, qualquer distúrbio alimentar, se você não trabalha com a equipe, você não consegue entender a razão desse problema e consegue eliminar o problema. Então, você fica só ali no sintoma. Por exemplo, pessoas que estão com obesidade, né? Então, emagrecem, vão no nutricionista, emagrecem, ficam um tempo com aquele peso, daqui a pouco engordam de novo. Porque não foram tentar entender qual foi a razão do que originou aquele sobrepeso para poder eliminar o problema. Para poder eliminar o problema de vez. Pois é, até acabei de ver a entrevista do André Marques no Fantástico, né? Ele acabou de perder 50 quilos e fez uma cirurgia bariátrica. E ele estava falando justamente isso, né? Que, bom, tá bom, ele está com o estômago pequeno, ele não pode comer. Só que a cabeça dele é de gordo, é uma cabeça... Então, você tem que tratar também a sua mente, né? Todas as pessoas que passam por essa cirurgia falam exatamente isso. Exatamente. E o mais importante, assim, acabou de fazer uma cirurgia, né? Que faz a pessoa mudar totalmente a forma física dela. As pessoas também, depois que passam por uma cirurgia bariátrica, né? Por uma cirurgia que vai fazer ela perder bastante peso, ela também vai ter uma dificuldade de se enxergar nesse novo corpo. E aí que a terapia entra também. Para essa pessoa começar a se perceber nesse novo eu e conseguir manter esse peso. Ô, Juliana, eu sei que cada tratamento é específico para determinados distúrbios. Agora, mas para finalizar a nossa conversa, existe algum conselho que você pode dar para quem está nos assistindo, que tem algum distúrbio alimentar? O que ela deve pensar na cabeça dela para ela mudar essa relação com a comida? Primeiro perceber que tem, né? Exatamente. Primeiro perceber que esse caminho que está levando ela para o emagrecimento que ela imagina que ela está emagrecendo, ou que ela está comendo e essa é a válvula de escape dela, não está levando ela para uma vida saudável. Pelo contrário, está levando ela a atingir doenças e, em maior nível, até a morte, né? Então, a pessoa percebendo isso, vendo que está se distanciando da vida, é hora de procurar tratamento. Tá certo. Obrigada, então, Juliana. Nada, obrigada a vocês. Pela sua presença e pelas suas informações.